Estamos aqui para responder mais uma pergunta que foi enviada para a gente no Instagram da Coder. E a pergunta de hoje, na verdade, são várias perguntas dentro de uma pergunta e eu vou responder aqui de forma parcelada, certo? Já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e tal. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, a primeira pergunta dentro de várias, né? Como escolher as tecnologias para usar nos projetos? Tá, aqui você tem um grupo, na verdade dois grandes grupos, né, de cenários. Um cenário de empresa que tem cronograma, que tem orçamento, que tem provavelmente um Scrum Master, alguém que vai estar cobrando, tem um cliente, tem pressão e tem coisas do tipo. É um cenário a se considerar, escolhas de tecnologia. E você tem um outro cenário de casa, do seu laboratório pessoal, sem pressão, sem cronograma, sem prazo. Se eu pensar que nesse segundo caso que eu mencionei, você está escolhendo em casa, eu acho que o mais importante é não ter a paralisia de ficar parado para escolher o framework ideal. Escolhe qualquer um, escolhe o framework do hype, escolhe arquiteturas que não necessariamente precisam ser viáveis no cenário da aplicação que você está construindo. Ah, eu estou construindo uma aplicação bem pequena e vou testar aqui microserviço, vou testar outras coisas para ver se eu aprendo as tecnologias. Então você escolhe a tecnologia que está todo mundo falando, só para que você possa ir aprendendo, estudando e conhecendo novas tecnologias e novas formas de se desenvolver a aplicação. Então no cenário de casa é muito mais tranquilo, então eu iria por tecnologias populares, frameworks que a galera tem falado muito, e isso pode te ajudar a entender um pouco da tendência de mercado. Ou então, se você estiver procurando vagas específicas em uma determinada tecnologia, ou você percebe que um framework é muito utilizado, você consegue lá no LinkedIn, por exemplo, perceber que há muitas vagas para um determinado tipo de linguagem ou framework, escolhe esse framework, se aprofunda, porque se você estiver buscando novas oportunidades, pode ser uma boa estratégia para aprender, sem grandes compromissos com prazos e coisas do tipo, né, e pressão de um projeto real. Se você está dentro de uma empresa que tem um cliente, que tem um orçamento, que tem toda uma equipe para trabalhar, eu acho que um critério importante da escolha de uma tecnologia, de um framework, é você escolher uma tecnologia que as pessoas conheçam. Então, a gente quer implantar o React, então se prepara, se planeja, dá treinamento para a equipe, não tenta escolher, por exemplo, um framework que ninguém conhece quando o projeto estiver começando, porque não faz sentido, tá? Uma outra questão importante relacionada à escolha do framework é escolher um framework ou uma linguagem, ou uma biblioteca que é amplamente utilizada no mercado. Se você tentar ir a partir de uma tecnologia que é muito alternativa, a chance de você enfrentar problemas que ninguém nunca passou, que não tem tanta solução disponível na internet, acaba sendo grande e o risco do projeto aumenta consideravelmente. Então, escolher uma tecnologia que é muito usada no mercado e ter uma equipe treinada para usar essa linguagem, um framework, essa biblioteca, vai te ajudar bastante na completude do projeto, né? Porque os grandes motivos de falha de projetos não são necessariamente relacionados com a tecnologia, mas com a parte humana, né? Como a gente utiliza uma tecnologia muitas vezes de forma errada. E eu acho que o terceiro critério muito importante é que você escolha uma tecnologia que esteja alinhada com o propósito do projeto. Se o propósito do projeto é desenvolver uma aplicação, um jogo de alto desempenho, você não vai escolher uma linguagem que não tem nada a ver com essa demanda, né? Você vai escolher tecnologias que estão alinhadas com a demanda do projeto. Seja uma aplicação web, você vai para tecnologias que vão facilitar a sua vida na entrega de um determinado produto. A segunda pergunta é o seguinte: o que te faz escolher uma no lugar da outra? Na verdade, eu tive duas grandes fases na minha vida profissional. Uma fase, eu estava trabalhando dentro de uma instituição, de uma empresa de tecnologia muito grande, e lá a gente não tinha muitas alternativas do que diz respeito à criação, à escolha de tecnologias. Então, a gente teve alguns momentos importantes de transição. Por exemplo, a gente saiu de uma aplicação server-side para uma aplicação client-side com Angular, depois a gente começou a usar React, mas a gente não tinha, digamos assim, todas as linguagens à nossa disposição. Você tinha, tem que usar Java, aqui tem esse projeto aqui, você tem que usar esse framework, mas a gente não tinha a possibilidade de escolher, por exemplo, vamos aplicar aqui um projeto em Python,
ou em C++. Não havia essa possibilidade. Então, o trabalho da arquitetura não era tanto a escolha das tecnologias, no qual que era o setor que eu fazia parte, e era muito mais voltado para você desenhar a arquitetura do projeto em cima de tecnologias ou de soluções que já estavam pré-aprovadas, digamos assim, e que estavam disponíveis para ser usada dentro da empresa. Já que na Coder, como eu tenho um trabalho mais generalista, eu acabo trabalhando com várias tecnologias, muito voltado para a parte de curso, mas também desenvolvo aplicações, não é a minha tarefa principal, mas eu também trabalho com desenvolvimento, principalmente agora que eu estou em fase de planejamento, e eu poderia dizer o seguinte: se você tem algumas boas alternativas para você escolher para um projeto, como por exemplo, eu tenho aqui Angular e eu tenho aqui React, e eu tenho aqui Vue, por exemplo, Next.js. Eu tenho boas opções para escolher para o meu projeto web que eu vou desenvolver para minha empresa. Se todas as opções realmente atendem ao propósito do seu projeto, realmente elas vão conseguir atender, eu acho que um critério que você pode usar é o critério do gosto, é o critério de qual desses frameworks ou bibliotecas você consegue perceber uma curva mais fácil de aprendizado ou que você se adaptou melhor. Então, quando você conhece todos eles, é muito difícil não ter uma preferência. Então, quando você tem uma preferência, esse pode ser um critério muito bom para você definir qual você vai escolher um em detrimento do outro. Caso você tenha um motivo muito forte para escolher um em relação ao outro, eu vou escolher tal linguagem em relação a essa, porque essa linguagem é muito usada para desenvolvimento de jogos, vamos supor que seja o seu projeto. Então faz muito mais sentido você ir em uma linguagem que é mais amplamente utilizada, para daí você ter a capacidade de encontrar mais facilmente na internet pessoas que enfrentaram problemas e coisas do tipo. Então você não estará sozinho, digamos assim, tá? E ele completa aqui mais com uma afirmação, né? A maior dificuldade hoje em dia é montar um ambiente de desenvolvimento devido às várias opções existentes. Isso dificulta a tomada de decisão e eu não tenho certeza se fiz as escolhas corretas, digamos assim. Eu acho que o mais importante é escolher. Eu acho que tem muita gente que acaba tendo essa paralisia da escolha. Cara, tem tantos... É que nem aquela cena, já virou até sketching por vários grupos de humor e tal. Você tá na frente do Netflix, tem tantas opções que você não sabe qual vai assistir. E você fica meia hora ali olhando para cima e para baixo, no final você não escolhe absolutamente nada e vai dormir porque demorou muito tempo escolhendo ou tentando escolher e não conseguiu. Então, essa mesma paralisia também acontece no mundo do desenvolvimento. Você tem tantas opções, tantas possibilidades, que você acaba muitas vezes parando e não escolhendo exatamente porque é muitas opções. A minha dica é: escolha. É mais importante você escolher errado do que você ficar nessa de tentar descobrir qual é a opção certa, até porque muitas vezes não existe a opção certa. Você pode ir por vários caminhos e esses vários caminhos podem gerar resultados interessantes e resultados que vão te dar um produto, um software legal no final. Por exemplo, você pode usar Angular, você pode usar React, dependendo de quem você conversa. Não, React é melhor do que Angular, Angular é melhor do que React. Então, você vai ter discussões nesse nível que não vai muitas vezes acrescentar muita coisa, mas o mais importante é que você tome uma decisão em vez de ficar parado olhando as diversas possibilidades possíveis. Uma coisa que eu acho que é muito importante, pelo menos no início, mantenha simples, mantenha o código simples. Em vez de você usar 20 bibliotecas, eu vou aplicar aqui um Lodash nesse código, vou usar aqui um Elm, vou usar um plugin tal que faz aqui uma compilação diferente, transforma JavaScript para TypeScript de uma forma que disruptiva e tal. Então eu acho que se você manter o projeto simples e tentar fazer, cara, tem muita repetição de código, tem muita coisa que pode melhorar, tem a arquitetura não está muito bem definida e tal, é mais importante você entregar um projeto, não estou falando entregar um projeto necessariamente para um cliente, mas você começar um projeto, desenvolver o projeto e finalizar o projeto, mesmo que tenha problemas, mesmo que o código não esteja bonito, mesmo que você não queira apresentar o código para sua família, por exemplo, em um jantar, né?
que seria algo interessante, mas mesmo que não haja, digamos assim, um código, caramba, que massa, ficou muito bem definido o meu projeto e tal, é mais importante você chegar no final, porque uma vez que você chegou no final e o projeto está funcionando, você pode, ou durante a fase de desenvolvimento, ou no final, você pode ir refatorando o código. Você pode ir melhorando. Deixa eu dar uma lida aqui, por exemplo, tá aqui o livro, né? O Clean Architecture, por exemplo. Vou ler o livro e vou tentar entender o que é que o Uncle Bob fala. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Deixa eu ler um pouquinho mais. Então quer dizer que se eu fizer esse ajuste aqui, eu posso dar uma melhorada. E você vai refatorando o código devagar, em partes, para que você realmente mantenha o código funcional durante esse trabalho, e aí você vai melhorando, vai aprendendo, vai refatorando, vai modelando melhor a solução. Então eu imagino que essa questão da refatoração é muito mais você esculpir uma imagem, digamos assim, ou uma arte, do que necessariamente uma pintura, né? Eu acho que se você errar na pintura, vai ficar muito mais difícil cobrir e tentar resolver o problema. Já quando você está modelando alguma coisa, se não ficou legal, você meio que apaga e tenta fazer de novo, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece no mundo do software. Palavra final: não fique paralisado por conta de framework. Quer escolher alguma coisa? Tá aqui, escolhe React, escolhe Spring Boot ou Node com TypeScript e vai até o final, estuda essas tecnologias, que no final das contas você vai também estar aprendendo outras tecnologias. Como eu já falei várias vezes, quando você estuda React, por tabela você está aprendendo Vue.js, por tabela você está aprendendo Angular, porque tem muitos princípios que são usados em todos eles. Então fique por aqui, curte, compartilha, nos vemos no próximo vídeo.